que enviaria um rei da linhagem de Davi, que traria salvação. O povo estava perdido, e muitos irmãos, eu imagino, como a gente falou nas últimas aulas, que havia os remanescentes fiéis, havia aquele que guardava a palavra, mesmo num reino idólatra, mesmo com o povo idólatra. E aí você tem uma esperança de salvação, alguém anunciando a salvação em nome de Deus, né? E Isaías lembrava o povo que Deus estava no comando das vidas deles e das coisas deles. E o Senhor traz uma promessa através de Isaías, que a justiça brilhará com fulgor. E aí eu quero convidar vocês agora, só para ilustrar aqui, eu estou aqui nessa câmera, esse livro que a professora Valéria escolheu para a gente estudar, o comentário de Isaías. Então, ele foi a minha fonte, tá? Minha bibliografia, fonte de pesquisa. Eu também tenho usado a Bíblia de Estudo Pentecostal, que é uma das minhas favoritas, tem uns comentários legais. E também acessei algumas informações pela internet. E, importante também, usei a Bíblia na tradução da língua de hoje, que às vezes fica mais interessante a gente ler alguns termos e alguns textos na língua de hoje e ajuda a gente a entender. É até uma recomendação do Motcher, nosso autor aqui, e ele indica, na verdade, a versão internacional, a NVI, tá? Então, olha, no capítulo 2, não vem, tá? Água, por favor. De Isaías, ele vem falando da glória futura do verdadeiro Israel, juízos preparatórios, o dia do Senhor e a purificação de Jerusalém. Antes de entrar, alguém gostaria de fazer alguma colocação do que a gente já falou até aqui? Do quiz, das nossas perguntinhas e da nossa introdução? Os homens ganharam o quiz, né? Ganharam experiência, né, pastorzão? Pastor, você está vendo, pastor? A gente deixa, aí elas já querem tripudiar. Da próxima vez, Paulo, você não deixa, não. Viu, pastor Samuel? Responde aí. Tá vendo? Essas mulheres são fogo, mano. Tá bom, isso deu um empate, né? Deu empate. Aí é justo, tá vendo? Empatou. Só tô puxando essa sardinha, as meninas ganharam. Viu, pastor? Falo para você, viu, Paulo? Fica aí com dozinha. Ficou uma sem por isso que na Bíblia, Bíblia, se a gente seguisse a Bíblia mesmo, mulheres não podem nem ensinar, né? Você não podia nem responder. A Viviane saiu da conversa. Aí, ó, pastor. Vai dar essa aula aí, Samuca? As mulheres ficam caladas, né? Ai, gente, socorro. Elas já se colocam no lugar, você tá vendo, né? Gente, sintam-se à vontade, tá? Abra o microfone, às vezes se eu não vir que a mãozinha levantou, pode abrir, pode interromper e comentar os trechos. Então, como eu falei no início, nós vamos estudar o capítulo 2 hoje, o 3 e o 4. O 4 é mais curtinho. Vamos lá. Eu vou lendo alguns trechos e a gente vai se deter em alguns capítulos. Como a Valéria falou na semana passada, os primeiros 6 capítulos, eles vão falando como Isaías fizesse um panorama, fizesse um retrospecto do momento que eles estavam vivendo, como que ele disparasse, né, uma sinopse, uma suma aí do que o Senhor tinha para falar para o povo, e aí, no capítulo 6, né, ele fala do encontro real que ele teve, porque ele vem falando para o povo, ai de ti, e aí no capítulo 6 ele fala, eita, eu estou no meio disso, ai de mim também, né, e ele vai trazendo esse julgamento, esse juízo para o povo. E aí, vamos ler o capítulo 2, que diz assim: visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá, nos últimos dias, que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre as nações, e repreenderá muitos povos, e estes
converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Não levantará espada, nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, andemos na luz do Senhor. Vamos fazer uma pausa aqui. Lembra que eu fiz esse convite para vocês? Vamos ler esse texto, imaginando que você é o povo de Israel, né? O povo vivendo numa idolatria, numa opressão pelos seus inimigos, os babilônicos, os assírios, sempre aquela ameaça de invasão, sempre aí vinha um rei mau, estavam brigados com seus irmãos, né? O povo do Reino do Norte, e vivendo uma decadência moral e espiritual. E aí o Senhor levanta um profeta e fala da glória futura do Israel, juízos preparatórios e o dia do Senhor, que é o título da aula de hoje, o dia do Senhor. Irmãos, pensar no dia do Senhor como Israel, sem ter conhecido Cristo, sem ter conhecido o Messias, é um desafio para o povo. E Isaías vem com essa profecia. O dia do Senhor, ele se refere desse período que Jesus vem, né? E muitas passagens falam do dia do Senhor, quando Jesus volta do arrebatamento da igreja, e o dia do Senhor, do juízo final. E aqui está falando exatamente desse tempo do governo de Deus, que viria o dia do Senhor, o tempo que Deus iria governar. E olha o que fala no verso 2, acontecerá nos últimos dias que se firmará um monte na casa do Senhor, por cima dos outeiros. Quando a palavra fala de monte, ele fala de poder, fala de principado, fala de autoridade. Então, o monte na casa do Senhor está falando, no cume dos montes se exalçará por cima dos outeiros. Está falando do triunfo de Deus sobre Israel. Porque naqueles tempos o Senhor não estava governando, imperando, porque o povo não deixou. Eles tiraram o Senhor e trouxeram a presença de deuses e de ídolos, né? Mas Isaías vem com uma palavra. E virão muitos montes, eu estou no 3. Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne os seus caminhos. Andemos nas suas veredas. E alguns verbos o profeta Isaías usa como imperativo, como uma ordem, andemos, subamos, que é um movimento que é importante que Israel faça. E quando a gente pensar, Isaías ele vem falando que a idolatria, no capítulo 1, a gente falou, né? A idolatria entrou no templo, entrou no santuário do Senhor. E aí ele faz um convite no verso 3, vinde, subamos ao monte. E o verso 5, andemos na luz do Senhor. Andar na luz é muito mais do que ser religioso, frequentar o templo, porque eles mantinham as práticas judaicas, eles mantinham o culto no Santo Templo de Jerusalém, mas eles estavam cheios de imoralidade, corrupção, imundícia. Então Isaías faz esse convite ao povo, e aí fala, olha, vinde à casa de Jacó, andemos na luz do Senhor. Agora olha o verso 6, que interessante. Mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente e são agoureiros, como os filisteus, e se associam como os filhos de estranhos. Irmão, quero fazer uma pergunta. Então, e percebe que o livro do profeta Isaías, ele é bem poético, as palavras deles têm até uma rima, né, no original. E olha que interessante, ele fala, tu desamparaste o teu povo. Então, ao mesmo tempo que o profeta estava falando com Israel, vinde, subamos, tu desamparaste. Percebe que ora ele se refere ao povo, ora se refere a Deus. E eu quero perguntar para vocês, por favor. Abram seus microfones e pensem comigo. O Senhor Deus desampara o seu povo? O que o Isaías quis dizer com isso? Verso 6. Tu, Senhor, desamparaste o teu povo. E aí, gente, Deus desampara os seus? O povo que tinha se afastado, né, dos caminhos. Porque o povo se afastou dos caminhos do Senhor, né? E aí, meus irmãos, alguém gostaria de acrescentar o que a irmã Claudinha falou? Gente, não fica pensando, não. Abre o microfone e fala. Ajuda.
Não. Interessante, se você pensar na tradução original, ou no que Isaías de fato quer mencionar, que não que o Senhor desampara o teu povo, mas nós perdemos o amparo do Senhor. Não que Deus deixa de cuidar, nós perdemos o cuidado, né? Porque se encheram dos costumes do Oriente. Então, irmãos, até hoje, né, o Oriente ainda, né, é uma parte que vive sem Deus, é uma parte que vive em guerra, é a parte onde ocupa a Grande Ásia, os países das Arábias, né, a Palestina. O Oriente ainda é a parte que precisa ser alcançada pelo Evangelho, pela salvação. E olha o que ele fala: se encheram dos costumes do Oriente e são agoureiros como os filisteus. E aí, quem sabe o que é agoureiros? Quem pode chutar? O que parece que essa palavra é? Que Deus quer falar com Isaías que o povo é um agoureiro, fica agorando. Tem uma outra tradução aqui que fala que são superstições. Obrigada, Deise. Isso mesmo. Agoureiro, irmãos, são supersticiosos, são pessoas que trabalham com ocultismo, feitiçaria, videntes, sensitivos, nada que combine com os tempos de hoje, né? Então, olha só, se encheram dos costumes dos orientes, são agoureiros. Então, adivinhos, feiticeiros, agoureiros, que acreditam em horóscopo, que acreditam em videntes, que acreditam em sensitividade, em sensibilidade, em adivinhações do mundo que não agradam ao Senhor. E o Senhor abomina isso. E Isaías fala que o Senhor desamparou o teu povo porque se tornaram agoureiros com os costumes do Oriente. E eles ainda apostataram, se associaram com os filhos dos estranhos. Apostasia, deixar a fé, deixar o mundanismo entrar no seu povo. Então, irmãos, não que muitas vezes a gente ouve alguns cristãos falando, porque o Senhor se esqueceu de mim, porque o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Mas o Senhor, ele fez uma aliança conosco através de Cristo na cruz, e como o pastor até ministrou na ceia, e a gente sempre fala disso na ceia, a aliança, o Senhor não quebra, né? Ele fez uma aliança conosco, e Deus não quebra a sua aliança. Nós quebramos a nossa parte no contrato, no acordo que recebemos na cruz, né? Então, quando Isaías fala, tu o desamparaste, quer dizer que nós perdemos o amparo, né? O povo perde o amparo do Senhor, porque se encheram dos costumes do mal. Alguém gostaria de acrescentar ou comentar esse verso? Quando Deus fala em apostasia, Vivi, Bia? Uma coisa muito pior do que você... Quando Deus fala em apostasia, é uma coisa Sim. muito pior do que você não conhecer a fé. A apostasia, você conhece a fé e você pisa naquilo que você creu. É como se você hoje, um cristão, você vai procura uma macumba. Então você está apostatando da fé. O Senhor, ele abomina isso mais do que aquele que não conheceu. Glória a Deus. Obrigada, André, por esse comentário. Sim, irmãos, apostatar da fé é você cuspir no prato que comeu, né? Como algumas passagens da Bíblia falam que como o cão que volta o seu vômito, né? É a gente já ter se libertado do mal, a gente ter conhecido a verdade e apostatar, abandonar, trair o Senhor. E a Andréia bem completou este verso. E então o Senhor abandonou o seu povo porque eles se afastaram dele. Então a gente nunca deve se sentir abandonado pelo nosso Pai, a menos que nós mesmos o tenhamos abandonado e deixado a nossa fé e a nossa convicção, né? E continuando, irmãos, interessante que aqui do verso 7 e 8, eu quero ler com vocês ainda, diz assim, e a sua terra está cheia de prata e ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também está cheia de cavalos a sua terra, os seus carros não têm fim. Também está cheia de ídolos a sua terra. Inclinaram-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram os seus dedos. Irmãos, aí eu coloquei um comentário assim, né? Ricos, porém vazios. Estão cheios de ouro, de prata,
cavalos e carros, mas também estão cheios de ídolos e inclinaram-se perante a obra das suas mãos. E aí eu até copiei um trecho aqui do comentário do livro, que eu falei para vocês. Olha que interessante que o comentarista fala, ó. A Bíblia não tem hostilidade contra a riqueza como tal. Tudo depende de como ela é adquirida, de como é usada e de se é vista como uma segurança alternativa a confiar no Senhor. Então, o que isso quer dizer? Nunca a Bíblia vai condenar. O que Paulo escreve a Timóteo? O dinheiro que é a raiz de todos os males, irmãos? É o dinheiro que é a raiz de todos os males? O amor, né? O amor ao O dinheiro. amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, é isso que quando o Isaías fala contra a riqueza desse povo, não é porque o Senhor abomina a riqueza, ao contrário, ele quer nos ver bem, né? Como ele fez a promessa para os discípulos: bênçãos aqui nessa terra e na vida eterna. Mas, quando Israel confia nos carros, confia nos cavalos, confia nas riquezas, e enche a terra de ídolos, se inclinam perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram. Aí o verso 9. Ali o povo se abate, os nobres se humilham, portanto, não lhes perdoará. E interessante é que a mesma indagação eu faço, né? Será que o Senhor não pode perdoar Israel? Mas o Isaías, ele fala, né? O perdão aqui é impensável. Eles traíram o amor do Pai, apostataram, como a gente falou, e aí o Isaías fala que não lhes poderá perdoar. E olha o segundo comentário ainda nessa página. Quem tiver pelo celular, não sei se todo mundo sabe, se você der um zoom na tela, você consegue ampliar o texto e ler aí a tela que eu estou compartilhando, tá bom? Isaías enfatiza o total absurdo da idolatria. Enquanto o adorador pagão, sem dúvida, vê seu ídolo como uma expressão de forças espirituais visíveis, para Isaías e o Antigo Testamento em geral, não há nada por trás do ídolo. O artefato material é tudo que há. A ironia é brutal. As pessoas, incapazes de encarar a vida sem ajuda, buscam ajuda em recursos terrenos e na ingenuidade do homem. Foca a atenção no absurdo. O ser humano criando o divino. Irmãos, idolatria não é isso? Né? Quando a gente coloca alguma coisa acima de Deus, alguma coisa que é criação do Senhor. E quando nós falamos de idolatria, irmãos, como eu falei, vamos fazendo sempre o paralelo com aquele tempo e com os nossos dias. Muitas vezes a gente pensa nos nossos irmãos da Igreja Católica, né? Lá no Santinho, na Nossa Senhora, a Senhora deles, na Ave Maria. Mas é importante a gente pensar que a idolatria é tudo que a gente coloca acima de Deus nas nossas vidas, né? Então, você colocar uma criação acima do Criador é idolatrar. E o Senhor nos condena. E aí o Isaías fala, né? Como que o ser humano cria o divino? Foi feito de prata, foi feito de ouro, seus próprios ídolos, né? E continuando, e aí ele fala assim, no verso 12, 2:12. Só uma pergunta. Pastor Paulo, ia filmar essa aula? Eu esqueci de filmar no início. Vai em paz. Continua? Segue. Tá. Mas você quer gravar a partir de agora? Filmar é um mero detalhe. Deixa para próximo. Tô gravando, gente. Tô gravando. Tá gravando? Ai, obrigada, Vá. Valéria, você está aqui demitida. Vamos lá. Thank you. Verso 12. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo e contra todo que se exalta para que seja batido. Contra os cedros do Líbano, altos sublimes e contra todos os carvalhos, contra os montes altos, todos os outeiros elevados, contra toda a torre alta, contra todo o muro firme, os navios de Tarsis, contra todas as pinturas desejáveis. E aí, irmãos, nesses capítulos ele vai falando aquilo que Israel estava idolatrando, estava adorando, e falando de tudo que é soberano e que é grande, e que o Senhor ia se superar. O dia do Senhor. Irmãos, qual é o dia do Senhor? Quando é o dia do Senhor? Quando ele virar. Arrebatamento.
Arrebatamento, quando o Senhor virá. Então, eu quero pedir para 2 alunos me ajudarem. Alguém, por favor, acha aí um texto em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e vai ler do 1 ao 5. E outro aluno vai ler para a gente Joel 2, do 28 ao 32. São 2 passagens distintas no Antigo e no Novo Testamento que se refere ao dia do Senhor. 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 5. Joel 2, 28 ao 32. Se não respondessem essa, eu ia morrer, hein? O dia do Senhor é o dia que o Senhor Jesus virá. Quem achou Tessalonicenses pode abrir o microfone. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Quando disserem paz e segurança, então, de repente, a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que este dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somente da noite nem das trevas. Não somos da noite nem das trevas. Amém. Obrigada, Alice. Irmãos, olha aí o Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, o dia do Senhor. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Agora, você está pensando aí como Isaías, como o povo de Israel, ouvindo Isaías, o dia do Senhor, nós sabemos o que é o dia do Senhor. Nós sabemos que o Cristo veio. E nós esperamos ainda que ele venha de novo buscar a sua igreja. Mas vocês já pensaram o que é receber essa profecia? Que o dia do Senhor virá? No verso 12, ó. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, contra todo que se exalta, para que seja abatido. Irmãos, quanto tempo até a vinda do Messias, alguns viveram firme essa esperança, que o dia do Senhor viria. E o Senhor levanta o Isaías para falar disso. E aí o verso 17, e a altivez do homem será humilhada, e a altivez dos varões se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Quem achou Joel 2? Pode ler. Joel é mais difícil, né? Dá para saber, gente. Quem está indo no culto jovem, dá para saber o que Joel 2 fala. E aí? Qual Alguém é o verso? Pode. Desculpa, não entendi. Joel 2, do 28 ao 32. Eu vou ler, Vi. Obrigada. Joel 2, 28, 32, né? Isso. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Pois conforme prometeu o Senhor no Monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Amém. Amém. Olha, irmãos, como os profetas eles vão se encaixando nas palavras. Quando o Joel fala, e nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E aí ele fala no verso 31, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, Isaías está profetizando o dia que o reino voltará para as mãos do nosso Deus, que os povos tinham deixado o amor de Deus, tinham deixado entrar a imoralidade, a injustiça, a idolatria, mas o dia do Senhor viria. É isso que estamos estudando aí, que o profeta Isaías trouxe ao povo no capítulo 2. Amém, irmãos? Até aqui tranquilo? Tranquilo.
E aí, continuando essa passagem, para terminar o capítulo 2, olha... E todos os ídolos totalmente desaparecerão. Os homens se meterão com cavidades das rochas nas cavernas da terra, por causa da presença espantosa do Senhor. E o verso 20. Naquele dia, os homens lançarão as topeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata, e os seus ídolos de ouro que fizeram para eles se prostrarem. E o verso 22, o último desse capítulo, 2:22. Afastai-vos, pois, do homem, cujo fôlego está no seu nariz. Por que em que se deve ele estimar? Irmãos, o que significa isso? O homem cujo fôlego está no seu nariz. Alguém quer comentar? Combina com o que a gente leu lá em cima no 11:12, ó. Altivez, o Senhor vai abater os altivos. Quem tem o fôlego no nariz. O que significa isso, irmãos? Altivo. Que são pessoas que se sentem alta confiança, né? Mas, no fundo, são simples mortais, né? É como Pedro fala, né? E no Novo Testamento, nós somos como pó e cinza, né? Como plantas que joga no fogo, queima e daqui a pouco já não tem mais nada. Então, essa altivez do homem é por hipocrisia, né? E tolice. Não somos nada diante de Deus. Amém. A confiança no sopro é uma confiança tola, né? Porque se Deus tirar o oxigênio, não adianta nariz. É verdade. Obrigada, meus irmãos. No dicionário, altivez também é traduzido sinônimos como orgulhoso, presunçoso, vaidoso, aquele que considera-se superior, arrogante, pedante. E o Senhor fala que esses serão abatidos. Ele usa o profeta Isaías para falar que a altivez será abatida. Afastem-se do homem, que o fôlego está no seu nariz. Só um adendo, né, gente? Fora da aula, mas é difícil andar com alguém altivo, né? É verdade. A pessoa ela não cabe dentro dela, né? Se acha. É o famoso se, né? Tá se sentindo. Ô, Vivi, só um comentário. Não. Por favor. Só para a gente não esquecer que o capítulo 1 até o capítulo 5, o Isaías está apenas fazendo, ele está contextualizando, porque o chamado dele é a partir do capítulo 6. Então, aqui é como se fosse um resumo de tudo o que aconteceu em Jerusalém no período dele. Então, tem coisas que ele está falando aqui que ele vai tratar nos capítulos à frente. Então, um exemplo é esse versículo também, né? Então, considerando tudo o que você falou, está corretíssimo, mas também aqui ele está chamando a atenção dos próprios reis de Jerusalém, que ao invés de confiar em Deus, estavam fazendo tratados com outros reis. O exemplo foi Acaz, o rei lá da Síria, que foi lá em Damasco, né? Então, ele também está chamando a atenção para isso. Ó, não é para vocês confiarem num homem, né, naquilo que é demonstrado, mas é para confiar em Deus. Então, Israel tinha deixado de servir ao Senhor, estava atrás da idolatria e fazendo coisas que não agradavam a Deus. Então, ele está fazendo, é como se fosse aqui uma contextualização, tá bom? Sim, obrigada, Valéria. E agora, irmãos, se alguém quiser acrescentar ou comentar ou tirar alguma dúvida do capítulo 2, já vamos para o 3. Alguém gostaria de algum acréscimo? Tá tranquilo? Alguma pergunta? Legal. Gente, pode interromper em qualquer momento, tá? Vai abrindo seus microfones. No capítulo 3, a gente vê, ele está dividido em 2 ou 3 etapas, que do verso 1 ao 12, ele chama de problema de estrutura social da época e liderança problemática, né? Um colapso da liderança e a desordem social. É o que a Valéria acrescentou agora, né? Ele está fazendo
um pano de fundo aí do que os 66 capítulos vão tratar, todo o livro, né? Todo o período que ele profetizou ao povo. Então, ele faz esses capítulos do 1 ao 5 são introdutórios. E aí, nesse capítulo 3, ele está falando desse problema social e da liderança de Israel. Aí, do 13 ao 15, ele fala um pouco dos anciãos e seus príncipes. Gente, só um adendo aqui. Para a língua portuguesa, existe anciãos, anciões e anciãs. As 3 versões do plural são corretas, tá? Eu não sei porquê, mas só aqui um conhecimento. Então, anciões é correto e anciãos também. Então, ele fala um pouquinho dos seus príncipes e dos anciãos, e no final dos últimos 10 versos, ele vai falar dos horrores do exílio. Isaías vem profetizando o que as mulheres de Israel, as filhas de Sião, como ele chama, as filhas de Jerusalém, as mulheres de Judá, vão sofrer no exílio. Uma profecia sobre o tempo de cativeiro, que eles vão ser levados, né, para a Babilônia. E ele vem trazendo essa profecia doída. Então, como eu falei, lembra? Vamos tentar ler isso como se você estivesse lá em Israel. Talvez nós somos os remanescentes fiéis, ou então nós somos os que pecamos, deixamos idolatria estar no coração. Aí o Senhor levanta lá o profetão Isaías e ele vem trazendo isso aqui ao juízo do povo. E essa leitura do capítulo 3 eu vou fazer nessa Bíblia que chama a Bíblia das Descobertas, que eu gosto muito dela. Quem tiver filho adolescente, sobrinho, é muito legal. Tem a versão para adolescentes, a versão para crianças, e às vezes, como eu falei, quando eu preciso de um texto mais claro, da versão da língua de hoje, eu uso ela. Essa é da Bíblia, tá? Participação especial. Verso 3, acompanhem comigo. Olha como o Senhor... na versão original, ele começa assim: porque eis que o Senhor, Deus dos exércitos, tirará de Jerusalém. Aí na versão da língua de hoje, cuidado, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, vai tirar de Jerusalém e de Judá todo o sustento e todo o mantimento. Não haverá nem comida nem água. Irmãos, já pensou você recebendo essa profecia aí? Você sendo lá, povo de Israel, povo de Judá, não vai ter água, não vai ter mantimento. Na língua, na Almeida Corrigida, ele fala: tirará de Jerusalém e Judá o bordão e o cajado, todo o sustento de pão e toda a sede de água. Verso 2. Ele vai tirar também todas as pessoas importantes, os homens corajosos e os soldados, os juízes e os profetas, os adivinhos e os sábios, os oficiais dos exércitos e as autoridades civis, os conselheiros e até os feiticeiros. O Senhor escolherá meninos para governar o seu povo. O poder ficará nas mãos das crianças. Todos perseguirão uns aos outros, cada um explorará o seu vizinho. Os jovens não respeitarão os velhos, e gente que não vale nada desprezará pessoas honestas. Naquele dia, uma pessoa agarrará um dos seus parentes e dirá: você pelo menos tem roupa para vestir. Então, por favor, seja o nosso chefe, governe esse montão de ruínas. Mas o outro responderá: eu não posso ajudá-lo. Não tenho nem comida, nem roupa na minha casa. Você não vai me fazer virar chefe do nosso povo. Jerusalém está arrasada, a terra de Judá está em ruínas, pois com suas palavras e suas ações, o povo desafia o Senhor e ofende a sua gloriosa presença. Eles não tratam os outros com igualdade, e isso prova que estão errados. Pecam abertamente, como os moradores de Sodoma, não procuram esconder os seus pecados. Ai deles, pois estão trazendo sobre si mesmos o castigo da sua própria maldade. Felizes são as pessoas honestas, pois tudo dará certo para elas, e elas ficarão satisfeitas com aquilo que ganharem com seu trabalho. Ai dos maus, pois tudo correrá mal para eles. O mal que fizeram aos outros será feito contra eles. Crianças governam o meu povo. O poder está nas mãos das mulheres. Meu povo, as autoridades estão enganando vocês. Estão lhes mostrando o caminho errado.
O Senhor vai apresentar a sua causa e ele está pronto para julgar o seu povo. Contra as autoridades e os líderes, ele fará esta acusação: foram vocês que acabaram com Israel, a minha plantação de uvas, ou a minha vinha. As suas casas estão cheias das coisas que vocês roubaram dos pobres. Com que direito vocês esmagam o meu povo e exploram os pobres? É o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, quem está falando. Eita, irmãos, que dura essa profecia, que dura essa palavra, hein? O Isaías alertando o povo de um problema de governo. Vocês estão dando ouvidos, vocês estão sendo enganados. O Senhor vai tirar o mantimento, a água e a comida. Vocês já pensaram você receber uma profecia dessa? E será que o povo, todo mundo acreditava, hein, pastor Paulo? Será que quando o povo ouvia, o coração era contrito? Ah, esse Isaías está furada essa palavra aí. Esse Isaías é um mané. Que nada, Deus é conosco. Deus de nossos pais, né? E, irmãos, olha que interessante, né? Quando ele fala no verso 5, a rejeição dos caminhos de Deus numa sociedade abre caminho para a injustiça, a opressão cruel, a violência, o desrespeito aos pais pela juventude rebelde e o repúdio a todas as restrições morais. Será que a gente tem vivido isso nos dias de hoje? Olha o verso 5. Os jovens não respeitarão os velhos, e gente que não vale nada desprezará pessoas honestas. Os filhos não honrarão seus pais, né? E eles vão implorar para alguém: por favor, nos governe, por favor, seja o nosso chefe. A gente está sem opções de governantes. Alguma coincidência com nossos tempos? Estamos sem opção de governante. Não sei em quem eleger, em quem votar. Esses candidatos, né? Só um adendo aqui. Irmãos, essa palavra dura falava da desordem completa em Jerusalém. E aí ele fala que Deus vai julgar o seu povo. E olha que interessante, no verso 14, ele fala assim: foram vocês que acabaram com Israel. Na versão Almeida corrigida, o Senhor vem em juízo contra o ancião do seu povo, contra os seus príncipes. É que fostes vós que consumiste essa vinha. Aí na língua de hoje, vocês acabaram com Israel, a minha plantação de uvas. E olha, as suas casas estão cheias das coisas que vocês roubaram dos pobres. Ele chama, na linguagem coloquial, o espólio dos pobres. Roubando dos pobres, né? Deixando os pobres mais pobres, e as suas casas estão cheias dos espólios dos pobres. Então, era essa degradação da situação de Israel. Eles exploravam seus próprios irmãos, abusavam, era um colapso de liderança, uma desordem social, porque a idolatria traz isso, né? Eram os efeitos do pecado de Israel. O povo em desobediência, um povo que não deixou mais o Senhor governar suas vidas, reinar nos seus corações. Então, esse colapso moral, social, financeiro, econômico, foi o que atingiu o povo de Israel. Até aqui essa... Oi? Eu levantei a mão. Deixa eu falar uma coisa. Você perguntou aí agora como que será, né, que o povo ouvindo essa profecia de Isaías, como é que eles ficaram, né? No próprio chamado de Isaías, no capítulo 6, quando Deus chama Isaías, o próprio Deus diz para Isaías que eles não iriam ouvir. Está lá no capítulo 6, no versículos, quando Isaías fala, eis-me aqui, a partir do versículo 8, ele fala assim, ó, vai e diga, mas aí o que vai acontecer com eles, ó? Estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo. Torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Aí Isaías fala, mas Senhor,
Por que a minha missão, então? O que eu vou fazer? Até quando? Aí o Senhor fala, até que as cidades estejam em ruínas, seus habitantes, até que a casa fique abandonada. Porque era o julgamento, era o juízo. O ponto sem volta, né? O povo fique, né? Até que a cidade fique abandonada. Se é hoje que Deus nos dá uma profecia dessa, manda a gente ir em missão e já dá o resultado, será que a gente ia? Porque está aqui, ó, o Deus falou para Isaías que ele iria profetizar para uma nação de coração duro, obstinado, que eles não iam ouvir. E não iam cumprir. E aí? Obrigada, Valéria. Irmãos, vocês percebem o quanto é importante esse ponto de vista, né, de você se colocar no lugar de quem está recebendo, porque hoje, estudar o livro de Isaías, conhecendo o resto da Bíblia, a gente tem um contexto, a gente conhece tudo, mas ali, aquele tempo real, então, Deus já fala para o profeta que ele ia profetizar, o povo não ia ouvir, e você tem um povo impuro, e a sentença foi dada. É o juízo, a condenação, eles, né? E aí, logo a gente vai ver nos próximos capítulos, nas próximas aulas, quando o Senhor permite que os babilônios e os assírios invadem e levam o povo, e é isso, acabou, deu ruim para o povo, né? Porque eles viraram o seu coração. E olha agora, na próxima metade do capítulo 3, o Senhor vem falando horrores do exílio. Isaías vai profetizar para as mulheres o que elas vão viver. E olha que interessante, leiam aí comigo o verso 16, 3:16. O Senhor Deus disse, vejam como as mulheres de Jerusalém são vaidosas. E em algumas versões ele chama as filhas de Sião, né? Cadê? Dizem mais, as filhas de Sião se exaltam, andam com o nariz para cima, de olhos atrevidos, olhares atrevidos, e na outra versão ele fala pescoço erguido, olhar imprudente. Caminham com passos curtos, fazendo barulho com os enfeites dos tornozelos. Andam como se vão dançando e cascavelando com os pés. Eu estou lendo as duas versões, tá? Só para vocês entenderem. Por isso, eu, o Senhor, vou castigá-las. Raparei as suas cabeças, as deixarei careca. Naquele dia, o Senhor tirará das mulheres de Jerusalém todos os seus enfeites. Os que elas usam nos tornozelos e na cabeça, os colares, os brincos, as pulseiras, tirará os véus, os chapéus, os enfeites, para os braços e os cintos e faixas. Tirará os frascos de perfume, os talismãs, os anéis e argolas de usar no nariz, os vestidos luxuosos, os mantos, os chales, as bolsas, saias transparentes, lenços de linho, turbantes e mantilhas. Em vez de andarem perfumadas, elas vão cheirar mal. Na versão da Almeida fala, verso 24, em lugar de cheiro suave, haverá fedor. Vão cheirar mal. Em vez de cintos finos, cordas grosseiras. Não farão penteados bonitos, mas ficarão carecas. Não usarão roupas finas, mas roupas feitas de pano grosseiro. A beleza delas vai virar uma feiura de dar vergonha. Os homens de Jerusalém serão mortos na guerra. Até os mais valentes morrerão. Só um capítulo para os homens, mas os mais valentes morrerão. Já condenou todo mundo, morreu. Só um versículo. Até os mais valentes morrerão. A cidade ficará de luto. Chorará como se fosse uma mulher sentada no chão, completamente abandonada. Irmãos, esse capítulo, essa parte do verso 3, espera aí que eu saí da página. Do verso 3, o Senhor vem, através de Isaías, profetizando o tempo de escravidão. E não, irmãos, a gente não vai entrar nessa questão do que é certo, errado, os costumes, não é a discussão aqui se a mulher pode ou não se adornar, se enfeitar, se pentear. A questão é que as mulheres estavam preocupadas com a sua beleza exterior, as mulheres estavam preocupadas com a sensualidade, com a lascívia, com o desejo exagerado, com as obras da carne. E aí, o comentarista traz assim, eu trouxe
Está aí na tela para vocês, olha. As mulheres do reino de Judá, em meio ao declínio espiritual, moral e político da nação, eram conhecidas por seu apego desvairado por tudo que a moda oferecia e pela beleza externa, ao invés de primarem pela santidade interior e pelo amor a Deus. Eram mulheres egocêntricas que procuravam ser belas para despertar atração sensual e cuidavam somente do que lhe interessava, sem demonstrarem qualquer preocupação com os oprimidos, os pobres ou com a crítica condição espiritual de suas famílias e compatriotas. Deus as advertiu que iriam sofrer vergonha e humilhação quando estivessem como escravas, infelizes dos seus senhores, do seu povo. Irmãos, você já pensou? Como o Isaías falou lá no capítulo 2, né? Porque o Senhor os abandonou, porque trouxeram os costumes dos filisteus. Então, tudo aquilo que era moda, tudo aquilo que era tendência, e as mulheres preocupadas com a aparência, com a carne, com a sensualidade, com a lascívia, com o enfeite. Quando ele fala, né, andavam como que vão dançando, cascavelando os pés. Imagina, né? Rebolando, se a gente pode usar essa expressão. E ele, um pouco antes, olha como ele fala, quando o Isaías vem falando da desordem completa, que o povo se compara com os moradores de Sodoma, que não procuravam esconder os seus pecados. Então, era um pecado deliberado, era uma imoralidade explícita. Vocês estão entendendo agora por que eu falei que, enquanto eu estava, parecia muito com os tempos de hoje, né? Quando a gente ouve mães de 4 e 5 anos, de crianças de 4 e 5 aninhos, filmando a criança dançando funk de baixo calão, de palavras pesadas, de movimentos explícitos sexuais, e filma e põe ainda no YouTube, e põe no TikTok, sei lá, e todo mundo dá like, a criança ainda até o chão. Veja como se parece com a nossa geração, e o Senhor trazendo através de Isaías o castigo que viria, que elas seriam escravizadas, seus cabelos cortados, em vez de cinto, cordas. Irmãos, que tempo duro que elas viveram na Babilônia, que tempo duro que elas viveram em exílio, né? E o Senhor usa Isaías para anunciar isso. Foi anunciado para o povo, Deus falou para o povo que as mulheres iam passar por esse período, né, de abandono, de vergonha. E interessante a gente pensar que, quando a gente lê, hoje, a gente entende que o Messias veio, que houve um remidor, que tem uma nação escolhida. Mas vocês já pensaram, você lê isso, sem a esperança do Messias, sem saber, e confiando num reino político, né? Porque quando, mais para frente, quando Isaías vem falar que haveria um rei da casa de Davi, que livraria o seu povo, então o povo ainda espera um governo político, espera uma liberdade econômica, né? Então, essa passagem aqui do capítulo 3 fala da desordem completa de Jerusalém, e Deus repreende as mulheres. E é muito forte essa passagem, porque é uma profecia sobre um período de escravidão. E não, irmãos, repito, por causa só de uma vaidade. É como eu digo, se o bem, né, prevalecesse, quando você chega, a sua bondade, a sua santidade chega primeiro, então não é o seu adorno que vai falar, que vai te repreender. Mas aqui, o que o comentarista fala, que a grande preocupação da mulher era isso. E aí tem um outro comentário aqui, que eu até anotei, eu não pus nos slides. Deixa eu ver se eu localizo rapidinho aqui. Ele fala assim, que Isaías, com essa mudança de mulheres para a cidade, indica o tempo todo que considerou as mulheres como espírito encarnado da comunidade. Embora o julgamento seja previsto à luz da vinda do dia do Senhor, há muitos dias de intervalo, dos quais esse é um julgamento merecido com trágica perda de vidas. Os versículos 16 e 17 revelam como o pecado destrói o pecador. E do 18 ao 24 mostram como ele destrói
a alegria da vida, e o pecado termina em morte. E aí, o último capítulo, irmãos, o último verso do capítulo 3, quando ele fala, né? Os últimos, teus varões cairão à espada, né? Ou os homens, até os valentes morrerão. E aí ele continua o capítulo 3, no início do capítulo 4, ele fala assim, ó, naquele dia, capítulo 4, 7 mulheres agarrarão um homem só e dirão, nós pagaremos a nossa própria comida, nós pagaremos a nossa roupa, mas deixe-nos dizer que você é o nosso marido, para que fiquemos livres da vergonha de sermos solteiras, né? E aí algumas versões falam, tira o nosso opróbrio, a vergonha, né? O declínio moral. E, irmãos, vocês sabem, naquele tempo, era uma honra, né? Para a família, quando o homem assumia a mulher e tinha os dotes, e ele sustentava a mulher, não se sustentava, ela dependia do sustento do marido. E aí ele vai falando nesse capítulo que as mulheres pediam para muitas mulheres, para um único homem que sobrou, né? Que fosse o seu marido, ainda que elas mesmas se sustentassem, mas só para deixar o nome de ser solteira, né? Mas, como essa profecia, né, veio bem paulada, né, sobre a liderança e sobre a mulher e sobre o pecado e a incredulidade aí, a moralidade de Israel, o verso 4, ele continua numa poesia, o capítulo 4, perdão, ele continua uma poesia falando da futura felicidade de Jerusalém. Lembra que a gente falou no começo da aula? Julgamento e esperança. Então, ele fala no capítulo 4, verso 2. Naquele dia, o ramo novo, ou o renovo do Senhor, será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que ficar em Sião e que permanecer em Jerusalém será chamado santo. Todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor, criará o Senhor sobre toda a habitação no monte de Sião e sobre as suas congregações uma nuvem de dia e uma fumaça, um resplendor de fogo, chamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. E haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra as tempestades da chuva. Então, Isaías vem aqui, irmãos, de uma forma poética, falando, olha, a gente vai ter um declínio, tem condenação, os governantes pecaram, as mulheres pecaram, mas haverá o dia do renovo do Senhor. E o renovo do Senhor, o ramo novo, está falando de quem, irmãos? Quem é o renovo do Senhor? Jesus. Jesus, ele é o Cristo. Imagine, irmãos, receber essa profecia. É o ramo novo, o renovo do Senhor, virá cheio de beleza e de glória, o fruto da terra, e será chamado santo. Verso 4, o capítulo 4, verso 3 diz, será chamado santo. O que é o santo, irmão? O santo é aquele que é separado. Isaías vem dizendo que seriam separados do mundo pecaminoso, seriam purificados pelo sangue de Cristo e regenerados pelo Espírito Santo. É isso que o Isaías traz para a gente nesses 3 capítulos. E é maravilhoso, né? Pensar nessa palavra de tantos anos antes de Cristo e como ainda ela se encaixa com tantos fatos da nossa atualidade, né? Por favor, comentários. O que podemos refletir nessa aula de hoje? O dia do Senhor virá. Maravilha. Ô, pastor Paulo, mandei um recado aí para o senhor não viu, não? Leia aí no chat. Não é só querer, não. Olha o que está Isaías falando aí, ó. Só aqueles inscritos para habitar em Jerusalém.
entrarão lá. Não é quem quer, não basta querer, não. Tem que estar inscrito. E aí, como é que a gente faz essa inscrição, hein? Como se inscreve? Lá em Ezequiel, quando a gente estudou lá o novo templo, ele vai seguir a mesma metodologia do tabernáculo no deserto. As tribos em volta do tabernáculo eram definidas à ordem por Deus. Aqueles que tinham a responsabilidade de montar e desmontar ficavam mais próximos. Primeiro vinha a tenda de Moisés, Arão e Miriam. Depois vinham os levitas, que eram aqueles responsáveis por montar e desmontar. Cada um dentro das suas casas, porque tinha uma pessoa definida para levar os utensílios do Santo dos Santos, dos santos. Não era assim, né? Deus, ele tem ordem e tudo. E lá em Ezequiel ele vai falar a mesma coisa, que no templo, lá na Jerusalém Celestial, também não é qualquer um. Existem as pessoas determinadas para habitarem próximo do templo, próximo de Jesus. Tem o príncipe, tem as tribos, tem os bairros vizinhos. A Jerusalém Celestial é toda organizada. E nós, né, como reis e sacerdotes, como santos, nós teremos obrigações, nós teremos serviço. A gente não vai ser anjinho com asinha, voando para baixo, para cima, sem fazer nada. Nós teremos obrigações. Nós ajudaremos Jesus a governar as nações. Então, nós também teremos atividades. Então, é tudo muito bem organizado. E o mais gostoso, sem cansar, né, irmãos? No céu, a gente trabalha e não cansa. Mas nós vamos ter que trabalhar no céu? Jura? Aliás, nós vamos no céu, vírgula, porque o céu é apenas uma passagem. Nós vamos habitar aqui. Novo céu e nova terra. Tem o sentido do testemunho de Jeová. Tem que continuar trabalhando depois? À noite. Jesus! Aí desanimou, hein, Wilson? O céu tem trabalho? Menos eu que fui pastor. O pastor Samuel vai ficar na área vai trabalhar mais ainda. Aí, Samuel, vai preparando, viu? Porque se aqui você já tem trabalho, lá vai ser o dobro. Mas lá não vai ter aconselhamento. Não vai ter aconselhamento, não vai ter muitas outras coisas também, viu, Samuel? Mas só uma coisa, aproveitando que a Valéria citou, igual o pastor Paulo fala dos inscritos. Vai falar, pastor? Não, pode falar. Essa parte que fala, né, os inscritos. Uma vez eu estava evangelizando um familiar e ela falou assim, mas não tem essa história que muitos são chamados e poucos escolhidos? Eu já sei, eu não sou escolhida, eu sou um dos poucos escolhidos, né? Então a gente tem que tomar um cuidado com isso, porque quando Cristo morreu, ele morreu por todos nós, né? Então, a gente sabe que a salvação é para todos. A gente sabe que nem todos aceitam. Então, irmãos, cuidado com essas heresias, quando o povo fala que existe um número certo dos que vão gozar a vida eterna e salvação, hein? Cristo morreu por todos nós. Isso te inclui, e você pedala para ser salvo. Amém. É que existe uma questão muito bonita. Um dia, os filhos de Zebedeu foram até Jesus e pediram para sentar um à direita e outro à esquerda. Jesus deixou bem claro que existe já pessoas, alguém, que vai receber essas honras. Mas existe um lugar específico para você. Para todo salvo, existe um lugar certo para você estar. Então, o importante é chegarmos lá e estar escrito no livro da vida do Cordeiro. Se o nosso nome estiver lá, você vai habitar a Nova Jerusalém e também vai fazer muita coisa na eternidade. Está com o ingresso garantido. É isso aí. Gente, deixa eu fazer uma pergunta. De acordo aí com o que a Vivi explicou, o capítulo 2, do versículo 1 a 8, já aconteceu ou vai acontecer? O que o profeta está falando aqui? Deixa eu ver aqui, porque... Capítulo 2, versículo 1 a 5. De 1 a 5 ou de 1 a 8? Desculpa, 1 a 5. Falou de 1 a 8, agora é de 1 a 5. 1 a 5. É de 1 a 6?
Olha, falamos em o monte da casa do Senhor, o dia do Senhor. E aí? É só o arrebatamento, só vai acontecer depois do arrebatamento. Não é isso? Não, não é no arrebatamento, não. Ué, o dia Quando do é que vai Senhor é no acontecer o que está falando aqui? De 1 a 5. Olha, nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido, será elevado a muitos povos, ali sairá de Sião. No milênio. Milênio. É o milênio. Isso, vai acontecer. Então, tem muitas profecias aqui no livro de Isaías que ele está dentro daquela tensão escatológica do já ainda não. Muitas coisas ele está falando, coisas que se cumpriram na invasão babilônica, quando eles foram levados cativos, mas tem muitas coisas também que vai se cumprir. É a mesma tensão escatológica do estabelecimento do reino por Jesus. Nós já fazemos parte do reino, muitas coisas nós já vivemos no reino. É o já, mas ainda tem o ainda não, que muitas coisas relativas ao reino de Cristo serão cumpridas após o arrebatamento e após o estabelecimento do milênio. Hoje é fácil a gente chegar a isso, né? Como a Vivi falou e eu também tenho falado. A gente lê as profecias de Isaías e a gente consegue definir o que se cumpriu, o que não se cumpriu. Mas imagina no tempo deles. É por isso, gente, que a expectativa messiânica para os judeus do primeiro século, que tinham na mente todas as profecias do livro de Isaías, a expectativa messiânica estava altíssima quando Jesus veio. E aí, na cabeça deles, o estabelecimento do reino de Jesus não era o estabelecimento de um reino espiritual, mas era um reino físico. Jesus ia estabelecer isso aí que estava falando, ó. A lei sairia de Jerusalém, eles iriam dominar o Império Romano e eles que estabeleceriam um reino. Os discípulos estavam preparados para isso. Não era o espiritual. Eu vou dizer uma coisa também, até o mesmo Isaías não tinha compreensão total das profecias que ele estava profetando. Sim. Então, com certeza, com certeza. Então, é muito interessante a gente ir captando essas nuances, né, e refletindo sobre isso. Tá bom? Mas excelente aula, Vivi. Isso que a gente comentou, então, só para a gente amarrar isso que a Valéria falou, né? Ele fala do dia do Senhor, do tempo do Senhor, da casa do Senhor, do monte do Senhor. Então, pode se referir à vinda de Cristo, o Messias nascido, a vinda de Jesus, né, no arrebatamento, buscar a tua igreja, e ainda a gente tem o período do milênio, o reino de Cristo. É importante a gente entender cada etapa, né? Não é fácil, irmãos, mas como o pastor Paulo falou, vamos nos esforçar para que o nosso nome esteja escrito lá. Se tiver dúvida, a gente pergunta quando chegar. Glória a Deus. é isso aí. Amém, queridos. Valéria, da minha parte, estou satisfeita com Vamos abrir as irmãos. câmeras para a gente tirar. Obrigada pela participação de quem respondeu o quiz, de quem leu a Bíblia comigo. É muito bom vocês falando junto. Deus abençoe. Foi ótimo. Gostei da perguntinha. O lado precisa ser corrigido, viu? Semana que vem a gente continua o placar, Wilson. Vamos lá, abrem aí. Cadê o Bruno? O Bruno que tira a foto dele fica mais bonitinho, que ele pega tudo. Você sabe tirar, Karina? Cadê o Peterson? O Pet chegou na aula aí que eu vi. Hã? Cheguei no finalzinho, mas estou dirigindo agora, não dá para... Ô, Pet. Que bom que você está aqui, filho. Tudo agora. Beleza. Eu vou parar a gravação só depois da oração, tá? Porque a última aula eu fechei antes, aí ficou esquisito, a gente não finalizou com oração. Bruno, consegue fazer a foto, amigo? Eu vou fazer, mas não está todo mundo ainda. Não? Não. Eu estou dirigindo, irmãos, não vou poder abrir, tá bom? Não, senão, por favor, senão bate o carro. Já tirei. Beleza. Pastor Samuel, hora para a gente encerrar? Obrigada, gente, pela participação. Obrigada pela presença de todos. Deus abençoe. Cadê o pastor Samuel? Está aí ou já saiu?
Não, a Dalita deve ter chamado ele para alguma coisa, ele saiu correndo. Pastor Paulo, então, Deixa eu orar. Uá, Deixa eu orar. Pai, nós te adoramos pela tua palavra que é eterna, tua palavra que se cumprirá, tua palavra que já se cumpriu em nós e está se cumprindo a cada dia. Nós te amamos, Senhor, e queremos estar, Senhor, querido, no dia do Senhor. Nos ajuda e nos fortalece até aquele dia, para que possamos ver, Senhor, o cumprimento de todas as palavras profetizadas por Isaías, Senhor. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém.